Amém. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Mais uma noite de quarta-feira, estamos entrando com o nosso culto online ou o nosso estudo de célula online. Então que a sua casa, a partir desse momento, possa se tornar uma célula, né? Uma célula que forma o corpo de Cristo, o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite de quarta-feira, como nós falamos na quarta passada, tivemos aí probleminha com o áudio, né? Faltando os 8 minutos aí para encerrarmos, né? E hoje voltamos e nós vamos dar uma recapitulada naquilo que falamos. Começamos, né? Nessa visão aqui. Então nós temos ainda algumas coisas para acrescentar aqui no quadro, tá? E antes de nós começarmos tudo, nós vamos agradecer a Deus por este momento. Pastor Rogério vai estar cumprimentando, saudando você e também fazendo uma oração por nós. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo aí através da nossa página no Facebook. É um motivo de muita alegria novamente estarmos aqui, né? E tratando de um assunto tão maravilhoso e especial, que é falando sobre as Escrituras do Senhor de uma forma mais profunda, não é verdade? Então nós vamos fazer uma oração pedindo aí a sabedoria, o discernimento de Deus, que o Espírito Santo possa conceder a você também aí o entendimento, que você possa se alegrar com aquilo que Deus tem para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Senhor, sim, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nossa vida, por nossas famílias. Meu Deus, damos graça ao Senhor. Pai, queremos te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, que concede toda a sabedoria, todo o entendimento, o Espírito Santo, ó Pai, que opera sobre nós com um poder. Eu quero pedir nessa noite, em nome de Jesus, que Ele sonde o coração de cada um que vai nos assistir, vai ouvir essa palavra, para que possa ser uma palavra que vai ser como uma semente plantada no coração, que vai crescer e vai dar bons frutos. Sim, Deus, em nome de Jesus. Senhor, se o inimigo tramou algo contra, Pai, essa live, esse culto nessa noite, nós repreendemos-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos e pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos conceda nessa noite a vitória em nome de Jesus. Amém. Está para o pastor? Não, pastor, lê para nós aí, pastor. Glória a Deus. Novamente. 2 Crônicas é o nosso texto inicial, né? Glória a Deus. Devocional. O texto base desse estudo, Levíticos 25, que fala a estrutura do sabático, né? E aqui nós vamos dar uma pincelada hoje, de forma rápida. Nós vamos entender o que é o dia de descanso do Senhor. Mas para nós entendermos isso, nós temos que compreender os princípios que surgiu isso. E um dos princípios é o povo sendo levado para o cativeiro. E dentro desse contexto do povo sendo levado para o cativeiro, é que nós conseguimos achar os princípios que foram quebrados. E nós estamos trazendo esse estudo porque nós cremos que o que está acontecendo no mundo nesses dias não é o fim e não é o princípio ainda de dores. Mas nós estamos vendo que é como um ano sabático. Pastor, mas está dentro da contagem? Dentro da contagem humana não está. Mas Deus, Ele sempre interviu no meio da história. Ele viu que precisava de uma intervenção, Ele veio e interveio. Os homens planejam no seu coração, mas quem confirma os passos dos homens é o Senhor, nosso Deus. O rei Salomão escreveu isto no livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 9. E nós vemos aí, poderíamos usar vários textos nesta noite, né, pastor? Poderíamos falar da unidade da humanidade na construção da Torre de Babel, né?
O que aconteceu na construção da Torre de Babel? O povo se uniu e ia construir uma torre que tocasse o céu. Pastor, o que aconteceu? Quem que interveio lá? Deus, né? Isso que o senhor está falando é interessante, que o Senhor, ele não está limitado ao homem, mas sim o homem a Deus. Então, dentro do que o senhor está falando aí, eu acho isso muito interessante. Se Deus ele viu a necessidade, ele viu que o homem está saindo fora dos seus princípios, com certeza ele vem, ele intervém e ele faz com que o povo volte a atenção a ele novamente e continue fazendo o que é certo diante do Senhor. Eu vejo dessa forma. E é dessa maneira que eu creio também, pastor. E é o que eu tenho visto nesses dias, né? E é uma preocupação minha, pessoal minha, né? E com que muitos estão pregando. Porque se nós não tomarmos cuidado com o que a gente está pregando, nós estamos preparando a humanidade para receber o Cristo, certo? Mas não o verdadeiro. Porque se nós formos olhar os textos do arrebatamento da igreja, não é como está sendo pregado. E essa é a preocupação. E dentro desses estudos, igreja, você que nos assiste online, tá? Dentro desse formato que nós estamos trazendo, nós vamos chegar a esse período que a igreja vai ser arrebatada. Nós vamos falar, nós vamos continuar, mesmo depois que reabrir os cultos, voltar a funcionar, nós vamos continuar gravando essas lives de estudo e vamos estar passando para você, de uma forma que você possa ter isso registrado, tá? Como eu disse na live passada, eu falo isso com certeza e convicção, porque eu nasci, cresci e fui ensinado no tempo que a igreja vivia o verdadeiro avivamento. Nós não precisávamos de agitadores. O avivamento fluía naturalmente. As crianças brincando em casa de fazer culto, que hoje isso é raro, crianças eram batizadas com o Espírito Santo, pastor. Glória a Deus. Pessoas eram convertidas só de ouvir o som da igreja. As pessoas vinham e se rendiam aos pés do Senhor. Para mim, o verdadeiro avivamento é esse, quando nós temos salvação de almas. O verdadeiro avivamento não é o barulho que ele provoca, mas o verdadeiro avivamento é as pessoas se rendendo aos pés do Senhor. O arrebatamento da igreja, a preparação do povo para ser arrebatado, quando nós falamos de ouvir a palavra do Senhor, dentro do contexto ouvir, nós expressamos errado, porque a pessoa tem que ouvir e a fé ser gerada, porque a fé vem de ouvir a palavra do Senhor. E é nisso que nós vamos entrar nesse período aqui dessa aula desta noite. Então nós vamos recapitular, o pastor vai ler 2 Crônicas 36, a partir do verso 17 até o verso 21. Então pegue seu caderno, tá? Eu tô com a minha colinha aqui, ó. Entendeu? Eu tenho tudo aqui na cabeça, mas eu faço a minha colinha, tá? Então faça a sua colinha aí, tá? Para você gravar e saber que um dia você vai precisar. Pastor, você tinha? Tenho. Isso aqui eu tenho rabiscado, tá? De outra forma está aqui, ó. Eu rabisquei algum tempo atrás esse estudo em 2 folhas de sulfite aqui, ó. Tá? Então eu tenho esse estudo rabiscado, guardado, tá? E por isso que Deus está me impulsionando a ministrar sobre ele novamente. Porque em todas as pesquisas, em tudo aquilo que nós recorremos a palavras, tudo nesses dias, o Espírito Santo ministrou o nosso coração e está trazendo isso aí. E nós vamos estar passando para você o melhor de Deus para a sua vida nesses dias. Glória a Deus. Como o pastor falou, né? 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, a qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade,
nem do jovem, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas mãos, a todos os deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram uma casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servo dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Então nós estamos falando aí desse período. Então tem esse primeiro gráfico aí. Nós vamos contando, são períodos de 7. Então nós temos 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, e aí vamos chegar em Jubileu, que no capítulo 25 do livro de Levíticos vai falar que chegamos aos 50, que nós cantamos aí o Jubileu. As coisas voltam aí ao que era. Bem? Então tem esse princípio. Dentro de um ciclo desse aqui de 7, no livro de Deuteronômio nós vamos encontrar também que há um período que aquele que vai trabalhar sem receber remuneração, sem receber nada, num período de 7 anos, ele volta a ser livre, e o dono ou senhor dele não vai deixar ele sair de mãos vazias. Então esses são princípios que nós precisamos entender dentro do ciclo. Cada ciclo desse Deus criou para que haja um momento de libertação, um momento de saldo ou soldo, de pagamento. Então nós vemos que nós temos o povo caminhando no deserto, né? O povo está lá saiu do Egito. 400, agora 430, 450, 400 e algumas coisas aqui, 400 anos no Egito, tá? Eles não saem de mãos vazias. Deus recompensa eles aqui. 400 anos. Deus recompensa eles. Eles saem com ouro, prata, gado. Deus não deixa sair de mão vazia. Houve um processo de libertação. Ficaram 400 e poucos anos lá. 430 anos aqui. Pastor Rogério já achou ali. 430 anos. E eles não saem de mão vazia. Então Deus estabelece, dentro desse princípio aqui, Deus estabelece esse ciclo de 7. Deus estabelece o sabático. Por isso que eu disse na aula passada que dentro desse período, até Zedequias, nós tivemos alguns reis que não cumpriram a palavra do Senhor. Então nós temos uma classificação. Nós temos aí o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel?
o segundo rei de Israel, o terceiro rei de Israel. Até aí são anos de bênção. O primeiro rei de Israel fez caca. Por quê? O Senhor tinha uma promessa para o povo que estava aqui, saiu do Egito. Quando sai do Egito, Deus faz uma promessa a esse povo aqui, porque se levantou uma nação que não deixou esse povo passar e atacou esse povo na retaguarda, quando o povo estava cansado, quando o povo não estava preparado. Eles não tiveram coragem de olhar no olho e atacar o povo de Deus. Aí Deus faz uma promessa dizendo que vai exterminar. Aí chega no tempo do primeiro rei. Quem que foi o primeiro rei, pastor? De Israel. Primeiro rei de Israel. Escrevi certo? Se eu estiver escrevendo errado, você vai me perdoando aí, tá? Aleluia. Vai me corrigindo aí, pastor. Saul. Aí Saul, ele não era um cara mau. A história de Saul, a história é linda de Saul. Saul, ele é um homem obediente. Obediente. Ele é um homem honrado. Por quê? Isso aqui nós encontramos na história, no início da história dele. Uma jumenta do pai dele foge. E ele vai atrás dessa jumenta. Aí, em obediência. No meio dessa história, existe uma narrativa profética que ele vai estar sendo rei. Há uma confirmação, ele sobe o monte, encontra os camaradas descendo, tocando tambor, louvando o Senhor. Sai uma profecia, fala onde que estava a jumenta, ele vai atrás da jumenta. Ele oferece uma oferta ao sacerdote. O servo dele empresta dinheiro para ele, pastor. Entendeu? Na fidelidade dele, ele pega dinheiro emprestado para cumprir a fidelidade dele. Ele estava querendo ofertar. Chegou o momento dele ofertar, ele não tinha. Ele falou: cara, servo, eu tenho aqui, toma aqui. É lindo, você tem que ler essa história. Entendeu? Então, obediente e honrado e fiel. Tremenda a história de Saul. Tremenda a história de Saul. Saul, ele fica preocupado com o pai dele. Honra. Nós precisamos voltar, que faz tempo que nós saímos e meu pai não sabe aonde nós estamos. Essa é a história antes dele se tornar rei. Um homem honrado, um homem íntegro, um homem fiel, que tinha o prazer na lei do Senhor, que tinha um prazer nos mandamentos do Senhor. Não foi por acaso. Não foi por acaso que o povo aclamou Saul, porque ele era o mais alto no meio da multidão. O povo aclamou Saul porque ele era um homem honrado, temente a Deus. E agora Saul, no meio da trajetória, Saul vai cometer um erro que muitos estão cometendo um erro nesses dias. Muitos crentes estão cometendo um erro nesses dias. Saul, ele só errou porque não obedeceu a Deus. Deus tinha feito aqui, ó. Deus tinha feito uma promessa e Saul não obedeceu. Era para ele exterminar com os amalequitas, porque os amalequitas tinham usado de maldade para com o povo aqui. Atacou o povo cansado, pelas costas, na traição. Agora, Saul, ele desobedece a Deus,
Porque ele vai dar ouvido a quem? A quem que Saul dá ouvido? Ao povo. E aí eu quero chamar a sua atenção para o que nós estamos ensinando, para o que nós estamos ministrando sobre a sua vida, sobre a sua casa. Saul, o número 1, começou a reinar. Aí Saul faz caca, ele desobedece. O sacerdote vai até ele e diz para ele: Saul, Deus mandou eu vir aqui. Saul, o que está acontecendo? O que é esse alarido de ovelha, de cabra e de carneiro? O que é esse negócio aí? Saul olha e diz assim: eu separei o melhor para sacrificar ao Senhor. Porque Satanás, ele vai tentar te pegar na sua fidelidade. Ele sabe que você é um homem fiel. E o povo, vou colocar aqui, povo, ele vai querer distorcer a sua mente. Ele vai querer fazer você se tornar infiel. O povo convence o rei. Deus chamou você, Deus chamou Saul. Existe um texto na Bíblia que diz que Deus não te chamou para ser cauda, mas para ser o que, pastor? Cabeça. E aí, quando nós damos ouvido ao povo, nós se tornamos desobediente, se tornamos infiel. E aí nós conhecemos a história. Aí Deus levanta um segundo rei. Aí você conhece, você sabe de qual salta. Deve saber, né, pastor? Com certeza, né? Mas fala para nós, quem foi o segundo rei, pastor? Olha, vou lá, eu acho que é Davi, né? Tem certeza, pastor? Olha, foi aquele cara que matou os gigantes? Foi aquele cara que matou o gigante, foi aquele cara que teve uma fidelidade, mesmo sendo ungido, sabendo que o trono era dele, soube ter paciência, soube esperar, soube obedecer, aprendeu, né? Então esse cara começa a tirar tudo isso aqui. Começa a tirar tudo isso daí, pastor. Dentro desse contexto que o senhor falou aí, abre uma cosmovisão muito excelente pelo que nós estamos vivendo hoje, pastor. Eu estava lendo hoje de manhã sobre Saul, até fiz uma meditação nesse texto assim, a impaciência dele. Ele foi um cara muito impaciente também, né? Ele não soube esperar as coisas. Ele fez um sacrifício que não era para ele fazer. Então assim, ele foi impaciente, né? Ele teve uma obediência, mas depois ele começou a obedecer parcial, vai demonstrando a infidelidade, né? Então dentro disso perdeu a honra, né? Perdeu isso, pastor. Ele perdeu a honra. E o que me chama a atenção é nos dias de hoje, o povo vivendo uma impaciência, uma ansiedade, uma incerteza. Será que querendo adivinhar as coisas e perdendo essa essência aí, fidelidade, honra ao Senhor e obediência. Aí vem Davi, que igual o senhor falou, voltando tudo isso. Eu acho interessante dentro desse contexto que o senhor estava falando aí, é a questão do círculo, né? É como se fosse assim, um desobedece, o Senhor manda outro, e hoje nos dias nossos, né? Então o Senhor está encaixando. Tem aquele povo que está levando para o outro lado, e tem o povo que Deus está levantando e mostrando a visão, falando, não, é isso daqui que eu quero que o povo entenda. É interessante isso que o pastor está falando. Isso vai entrar eu vou só dar uma pincelada aqui, porque vai entrar nas próximas aulas. Todo tempo de crise registrado na palavra de Deus, todo tempo de crise, já ficou metade da minha Bíblia. Todo tempo de crise. Essa Bíblia aqui tem uns 2 anos que eu estudo nela. Eu já ia falar, quase que o povo descobre, pastor. Toda crise na Bíblia, ela vem com uma transferência de riqueza. Glória a Deus, você é forte. Ela vem
vou repetir de novo, porque eu não vi o seu joinha, o seu coraçãozinho subindo aí, glorificando o nome do Senhor. Se você mandar um joinha, você está dando um aleluia. Se você mandar um coraçãozinho, você está dando glória a Deus. Mas eu vou falar de novo aí para o seu coraçãozinho, o seu joinha subir. Entendeu? Toda vez que existe uma crise, existe um tempo de transferência de riqueza. E esse tempo chegou na sua vida. Glória a Deus. Esse tempo chegou na sua vida. Dentro do ciclo. Eu não sei qual o ciclo que você estava vivendo. Se você estava vivendo um ciclo de aperto, um ciclo de dificuldade, um ciclo onde as dívidas estavam te apertando, um ciclo onde que você já estava vivendo, dizendo assim, não tem mais possibilidade. Nós começamos o terceiro mês do ano de 2020 e no meio do mês, o negócio arrochou. Todo mundo começou a entrar em desespero. Todo mundo começou a se agitar, começou a viver a verdadeira pandemia. Saiu o chão debaixo dos pés. E quando eu olho para a palavra do Senhor, toda vez que veio uma crise no meio do povo, o povo se pôs buscar o Senhor. Foi assim no tempo dos juízes, com Gideão. Por que Deus foi atrás de Gideão? Porque o povo se pôs a buscar e a clamar ao Senhor. O povo que tinha se contaminado no primeiro verso do capítulo, que narra a história de Gideão. Esse povo, ele volta, porque existia um ciclo de 7, tinha um ciclo de 7, que os medianitas, que os filisteus, que o povo do Oriente subia para destruir a plantação. Quando estava perto para colher, escute, quando estava perto para colher, subia dentro de um ciclo de 7. Mas dentro desse ciclo de 7, Deus traz libertação. Deus traz a libertação para o povo. Levanta Gideão. A história é fantástica. Deus provoca algo extraordinário. E Deus está provocando isso nesses dias. Deus está trazendo libertação na sua vida. Deus está trazendo libertação sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. Independente do ciclo que você está vivendo, independente do ciclo que você está vivendo, Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar. Aí nós temos, que é o que o pastor vai nos ajudar nesta noite. Eu passei essa parte, aula passada eu pedi para você estudar, porque nós precisamos saber aqui, quais foram os reis, até chegar nos dias de Zedequias aqui. Nos dias de Zedequias, como o pastor leu no capítulo 36, no verso 7, Deus levantou um rei. Não foi Satanás, não foi o inimigo, não foi o governo da terra. Deus levantou um rei para vir contra Israel. E é interessante, o povo não consegue entender essa contagem desse ciclo, porque chega um período da história que Israel está dividido em 2. Está dividido em 2. Se eu tiver errado, fala aí, pastor. Norte e sul. Então nós temos um reino do norte e nós temos um reino no sul. Então nesse período aqui, agora eu vou deixar para o pastor, porque ele vai falar quantos reis tem aqui. Os reis, vai contar a história de alguns reis.
E aí você vai ver que tremendo que é esse negócio. Pastor, está na liberdade, quiser rabiscar o quadro. Não, pastor. Se o senhor quiser falando, eu vou anotando aqui. Glória a Deus, não, está tranquilo. Devido ao tempo nosso está um pouco meio que avançado, né? Temos um período de bastante rei aí, foram 40, né? Num todo aí nós vamos estudar sobre eles passo a passo. 40? Isso. Teve os reis que foram antes da queda dos reinos que depois se dividiram aí, nós vamos falar sobre isso também, né? Mas eu quero assim falar um pouco, pastor, sobre um rei chamado Ezequias, certo? Um rei chamado Ezequias que tomou uma decisão fundamental, e não deixando de falar um pouquinho também de Gideão aí, ao qual o senhor falou, nessa história fantástica, uma história que a gente já meditamos muito aqui, que se encontra lá em Juízes capítulo 6. Eu vou colocar aqui só para o povo que está desenhando, pastor. Isso. Eu vou colocar aqui, mais ou menos no meio aqui, nós temos, vou colocar aqui, o senhor vai falar sobre Ezequias. Ezequias, isso. Vou colocar de vermelho. Ezequias. Falar um pouquinho de Ezequias, reinou 29 anos, 2ª Crônica, capítulo 29, verso 1, né? E a sucessão, o que esse rei fez, pastor? Que eu acho interessante, é o que nós temos aprendido aqui, a pessoa ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão, se posicionar. Porque quando nós olhamos para a vida de Ezequias, você pode estar lendo, e você vai ver que o pai dele fez tudo o contrário. O rei Acaz foi um rei mau aos olhos do Senhor, foi um rei que não glorificou o nome do Senhor, foi destruir a casa, tirou os utensílios e tudo. Esse Acaz é o banana lá. É o calça-frouxa? Justamente, né? Pois é. Teve um profeta que se levantou contra ele, né, pastor? Teve. Essa história também é fantástica, né? Nós vamos ver que o profeta se levanta, Deus usa. Esse profeta também fica um pouco meio que triste, sente um pouco de pressão. Um aprendimento fantástico com ele também. Mas aqui, pastor, o que me chamou a atenção, e eu quero falar um pouquinho para vocês, dentro da deixa, não saindo daqui, é que antes do rei Zedequias, teve os reis que fizeram o que era reto e fizeram o que era mal. Eu quero me ater hoje um pouco dentro do que Ezequias fez, do que era bom. Ezequias, ele vem, ele reconstrui tudo novamente, desde a igreja, eu vou falar igreja, né, que é o templo. Ele traz os cultos novamente, ele traz de volta a essência da palavra de Deus. E aí o que me chama a atenção é que ele não foi como o pai dele era. Ele foi contra. Meu Deus. Você está entendendo? Ele tomou posse daquilo que Deus trouxe para ele e foi contra o pai dele. Contra como, pastor? Você está dizendo que ele foi insubmisso ao pai? Ele foi desobediente ao pai? Querido, nosso pai, que nós devemos toda a honra e nós não podemos jamais desobedecer a Deus. Então ele viu que o que o pai dele estava fazendo não era correto. Só cortando o senhor um pouquinho, pastor, dentro desse, para dar um gancho aí no que o senhor está falando, que o pastor Rosério está falando do rei, é que ele não desobedeceu o pai dele, mas ele não precisou viver o que o pai dele vivia. Justo. Tem muitas pessoas se apoiando nos vícios da bebida, do cigarro, da idolatria, tá? Porque aprenderam e viram seus pais, seus avós fazendo isso. E Deus no meio desse povo infiel, que nós vamos falar, desses reis que foram infiel, Deus sempre levantou um remanescente. E esse exemplo é tremendo que o pastor está trazendo. No meio de 40 reis, presta atenção, no meio de 40 reis, o pastor, olha só, o pastor escolheu um exemplo excelente, que é um rei que não vivenciou o que o pai dele fez.
Isso serve de exemplo para os políticos de hoje, pastor. Pastor, é isso aí também. Porque, pastor, quando eu olho para dentro dele, a gente vai ter aqui, né, a gente anotou algumas coisas aqui. Ezequias ora na casa do Senhor. Ezequias manda purificar o templo. Olha que bênção. Ezequias, ele vai restabelecer o culto de Deus. Ezequias convida o povo a vir a Jerusalém para celebrar a festa. Então, assim, Ezequias, ele traz essa atenção para dentro do templo de Deus. E aí o que me chama a atenção hoje, pastor, não estou falando aqui das nossas autoridades, não estou falando aqui de prefeito, nada disso. O que eu estou falando aqui, pastor, pelo que eu senti nesses últimos dias, é que se estabelecer um governo contra a igreja do Senhor e falar, vai ter que fechar a porta, não vai abrir mais, vocês vão ter que ficar fazendo culto online. Pastor, tem muitos homens aí que vão arregar para isso daí, pelo que eu estou percebendo. Mas você está falando que tem um pastor se afrouxando? Não, gente, eu estou querendo dizer dentro desse contexto, porque isso já é o início de um ensinamento de Deus para a nossa vida. Aí o camarada vem, pastor, quebra tudo que o pai estava fazendo de errado, santifica, restaura o templo, restaura o culto, faz o que era agradável aos olhos de Deus. Deus se agrada dele. Aí o que eu quero dizer para você? Será que você tem feito o que é agradável aos olhos de Deus mediante o que nós estamos vivendo agora? Ou está agradando o povo? Ou está agradando o povo. Por quê, pastor? Tem um ditado que ele não é de Deus. Vai dizer que a voz do povo é a voz de Deus. E a Bíblia não vai dizer isso. Porque algumas vezes, e o povo que muitas vezes clama pelo Senhor é a minoria. É a minoria, quando nós vamos olhando para a Bíblia assim. Aí, quando a gente vai entender, nós vamos ver lá. Quando Paulo estava passando pelo naufrágio lá, que ele avisa. Falou, não vamos não, que o negócio vai piorar, o trem vai ficar assim. O povo lá estava 99%. Você não sabe o que você está falando. Então, ó o que o povo falou, né? E quando nós vamos olhar aqui, para dentro do nosso texto que nós estamos falando, nós vamos entender isso também. Então, pastor, pode ter 500 pessoas falando que eu tenho que adorar outro Deus, que eu tenho que aceitar um decreto que é para fechar a igreja, mas eu não posso ir contra isso. Você fica me atiçando aí, eu vou ter que falar. Gente, eu vou ter que falar. Eu vou falar. Rapaz do céu. Se fosse no tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós estamos vivendo esses dias. Foi levantado um decreto. Entendeu? E Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não ficou com medo de ser processado, de ter a cabeça arrancada, não. Eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, mas não se prostraram diante da estátua. Agora eu vejo um monte que diz que ser pastor aí, e estão correndo. Agora eu vou ficar quieto. Pastor, deixa eu coloquei um fogo aqui, deixa eu te ajudar também aí. Queridos, nós não estamos falando de nenhuma imprudência aqui. Não é ser imprudente, eu quero deixar bem claro. Sabe por quê, pastor? É se levantar, né, pastor? Buscar os direitos. Isso, sabe por quê? Nós temos a Constituição Federal. Justo. Porque é o seguinte, pastor. Liberou tudo. Qual que é a diferença do cara estar no mercado? Pastor, eu não vi nem no mercado, me desculpe falar, gente, nem no mercado, banco. Tem hora que ninguém está respeitando as medidas de 1 metro. E aí, o porquê que a igreja, que é a casa do Senhor, sabemos que temos um Deus poderoso que está acima de tudo, será que nós não vamos cumprir essa ordem, metragem, certinho? Queridos, se fosse algo que, como vocês têm uns ditado aí, né, pessoas chamam as pessoas de imprudente e tal. Mas quando tinha praga lá, o povo ficava recolhido. Nós falamos disso aqui. Esses dias nós estávamos tendo um estudo aqui, nós falou, o povo ficava num local que era para eles ali, aquele local já era deles. Gozem. Isso, você está entendendo? Então eu vejo assim, pastor, se fosse algo
que Deus tivesse e falasse que não era para vir na igreja, ia ser algo de uma forma extraordinária. O povo de Deus, o local do povo de Deus, não ia deixar de adorar. O que eu estou querendo dizer aqui, pastor, é o seguinte: eu acho um absurdo, estou falando eu aqui, eu acho um absurdo voltar tudo e a igreja não voltar. Aí, mas é porque muitas pessoas aglomeradas, contaminação. Ei, peraí, será que o povo de Deus não vem na casa do Senhor com ordem e decência, cumprindo todas as normas? O senhor está entendendo? É dentro disso. Então, querido, eu ainda creio naquilo que eu prego, pastor. Justamente. Um Deus que cura. Glória. É isso aí. Querido, eu não estou aqui. Um Deus que cura, viu? Eu não estou falando aqui para você ser um quebrador de regra. Não me interprete dessa forma. Não é para você sair quebrando a regra não, viu? Continue usando o álcool em gel, continue usando. Justo. Pastora Juliana, mostra o álcool em gel nosso ali, mostra ali para nós. Nós estamos aí com todos os amparatos. Nós não falamos você para quebrar princípio. Glória a Deus. O que nós estamos falando aqui é a igreja se calar. É você como membro se calar. Isso, é pastor. Você como membro aceitar. É você como membro não fazer o culto doméstico. É você como membro não buscar a palavra. É você como membro, você não se estabelecer como igreja. É você como membro ficar apoiando o caos. É você como membro ficar achando, de vez você como membro do corpo do Senhor Jesus Cristo, liberar uma palavra profética sobre a nação. Nós estamos vivendo dias onde que muitos homens estão clamando ao Senhor. E dentro de pouco tempo, as igrejas vão voltar a abrir. O povo vai se curar. E nós vamos ver quem que é os verdadeiros adoradores, que adora a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. É isso que nós estamos dizendo. É dentro desse contexto aí, pastor. Eu esqueci agora quem foi que escreveu essa frase, mas ele diz assim: o que preocupa ele não é os ímpios se levantar contra o reino do Senhor. O que traz a preocupação é o silêncio do povo de Deus. Do povo de Deus. Você está me entendendo? É o silêncio do povo de Deus. Então isso serve para nós o quê, querido? Nós estamos juntos. Nós estamos juntos até o ponto que a minha fé não é colocada em xeque. Eu imagino os discípulos de Jesus, pastor, para a gente já partir para a finalização, passar para o senhor, que eu peguei gosto no negócio aqui. Não, essa parte é sua, hoje é sua. Eu imagino os discípulos de Jesus, pastor, quando eles aceitaram Jesus como seu Salvador. E eu não estou falando só dos 12 não, eu estou falando de todos. E aí, quando eles se encontravam com demais, eles falavam que César é o Senhor. E eles tinham que falar que César era o Senhor, porém eles falavam: não, César não é o Senhor, Jesus é o Senhor. E dentro desse quesito, eles estavam dizendo o seguinte: nós estamos juntos até o momento que vocês não coloquem o meu Senhor ao mesmo nível que outros deuses por aí. Isso é interessante. Porque a igreja do Senhor, pastor, foi comparada com algumas coisas aí que, pelo amor de Deus, fiquei triste esses dias. Não vai abrir, porque se abrir a igreja vai ter que abrir. Não vou nem falar, né, pastor? Não, nem fala. Vai ter que abrir coisa. Por favor, comparar a igreja do Senhor com outras coisas que servem outros deuses, querido, não estou falando mal de ninguém, não me atenha a isso, certo? Eu estou dizendo que o que é santo é santo. Santo. Nós não podemos misturar o santo com o profano. Justo. Aí os discípulos, pastor, a partir disso daí não tem nenhuma dificuldade de entender que eles começaram a ser perseguidos. Porque nós não fugimos do contexto do estudo, pastor. Justo. Porque o primeiro rei, se não me falha a memória, é Jeroboão. Depois o pastor vai estar confirmando e está com esses nomes anotados, tá? Nós vamos colocar ali. O primeiro rei, ele começa ali a cometer sucessivos erros, entendeu? E vai cometer o que era mal perante os olhos do Senhor.
A maioria dos reis, você vai olhar e vai ver, e cometeu o que era mal perante os olhos do Senhor, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Aí, o pai do rei Ezequias, Acabe, se casa com Jezabel. Levanta-se o profeta Elias, que tem até um louvor aí, que eu não me recordo quem canta, né? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Faz chover. Então você conhece a história de ponta a ponta, nos dias desse homem, tá? Esse mesmo profeta, ele sobe e faz uma separação clara. Ele chega e diz assim: tem 450 profetas de Baal, fora os profetas de Azera, tá? Ele chama os camaradas e diz assim: vocês podem oferecer aí primeiro sacrifício, que o Deus que responder com fogo, esse é Deus sobre Israel. É dentro desse contexto que nós estamos falando. Nós não estamos fugindo desse contexto. Agora vem essa mistura, essa igualdade. Temos que ser igual, vai ser igual, vai fazer igual. Não. É algo que nós estamos mostrando aqui para vocês entender. E como igreja do Senhor, nós temos que fazer a diferença. Agora, no meio, por isso que eu risquei ali, no meio dos 40 reis, se levanta um rei, que faz o povo voltar à adoração, faz o povo buscar o Senhor, purifica o templo, restabelece o culto, faz mais o que, pastor? Levanta os... Ele purifica, ele traz o povo à santidade, ele reconstrói tudo, ele traz uma essência novamente ao Senhor. E o que o senhor está falando aí, pastor, muito interessante. E dentro desses reis, nós vamos ter uns também que fizeram o que era agradável aos olhos do Senhor, porém, no final, pisou nos tomates. Isso quer dizer o quê, querido? Que não é você levar uma vida até uma altura e depois descumprir um decreto de Deus. Não. Você tem que levar uma vida diante de Deus, porque é o seguinte, pastor. Se eu creio que Jesus morreu por mim, você está entendendo? E eu vivo por Cristo, então aquilo que me impulsiona a viver, eu também tenho que estar disposto a morrer por Ele. Sim. Eu tenho que estar disposto a morrer por Ele. E quando o rei que o senhor falou, é Jeroboão, né? Você vai ler lá em 1 Reis 14, 20, vai ter a história desse camarada. Ele vai fazer 2 bezerros de ouro, ele vai levantar uma idolatria. Então nós vamos entender o que, pastor? Que não é diferente nos dias atuais. Nós vamos ser colocados em xeque em algumas coisas também. Então eu preciso ter sempre a certeza. É aquilo que o senhor fala, né, pastor? A proposta ou a promessa? Justamente. Ontem no atendimento com a irmã, eu falei sobre esse assunto. Sempre, pastor, quando o povo está perto de receber a promessa, tem um período de crise, porque a crise, a aflição, ela sempre vem primeiro do que a promoção, do que a vitória. Isso é forte, hein, pastor? Você está entendendo? Não, e aí nós vamos entender que dentro do período da crise, o inimigo vem com o quê? Proposta. Que é a proposta de fazer o quê? Aliar. Aí nós vamos ver o quê? Quando Neemias que foi reconstruir o muro, o inimigo foi lá querendo fazer uma aliança com ele. Não, vamos fazer uma aliança aqui, vamos juntar aqui o meu Deus, o seu Deus aí, vamos pegar mais força. Ele falou: não, queridão, é você para lá e eu para cá. E depois, quem que é? Você ajunta os 2 deuses lá? Quem que tinha resolvido o problema? Eles iam falar que era o outro Deus. E aí, pastor, por isso que eu falo para você, querido, o nosso Deus, ele é único. Ele é um Deus vivo, ele é um Deus todo-poderoso. E eu falo para o senhor aqui, pastor, né, que o povo de Deus tem que estar disposto a ir contra qualquer coisa que colocar em xeque a santidade do nosso Deus. Não estou falando aqui, gente, que nós vamos se rebeldear, que nós vamos ir contra decreto, nada disso.
Agora, se chegar o momento de querer colocar o nosso Deus dentro de uma caixinha de sapato, você está entendendo? Aí não vira, né, pastor? Aí não, aí eu continuo sendo pastor. Aí, querido, eu vou ver os discípulos, eu vou ver os reis que se levantou, pastor, que se levantou para defender aquilo que era de Deus. Nenhum pastor perdeu uma batalha. Nenhum. Queridos, podem cortar o meu pescoço, porém jamais vão poder tirar Jesus do meu coração. Jamais vão poder vencer a guerra, né, pastor? E outra coisa, pastor, que eu aprendi nesses dias agora: quem tem paz faz guerra contra a injustiça. Faz guerra contra a injustiça. O povo de Deus é assim. A paz é o que? A paz é a presença de Deus em meio à dificuldade. É você ter certeza que Deus está contigo mediante qualquer situação. Então, querido, que nós possamos, diante disso daqui, do ciclo, do ano sabático que nós estamos falando, do descanso, Deus está ensinando algo para nós dentro desse contexto. É uma aula muito profunda isso aqui, pastor. E você vê, nós nem conseguimos entrar no que nós falou que ia entrar da aula passada. Da aula passada. Eu falei que nós íamos voltar em Hebreus 4. Hebreus 4, nós vamos finalizar aqui, né? Mas eu preciso... Aula que vem nós vamos voltar, o pastor vai voltar. O quadro vai ser dele, ele vai falar de alguns reis, vai citar alguns momentos históricos predominantes, vai explicar aí sobre a divisão desses dois reinos, tá? Nós vamos ter aí o reino do norte e o reino do sul. Isso é de suma importância você rabiscar, pegar um caderno. Faça igual eu aí, quero agradecer ao irmão Cosmo que me presenteou com esse caderno aqui. Ó, rabisque. Tá dando para enxergar aí, Ju? Rabisque aí, ó. Guarda, isso vai ser de suma importância na sua vida, tá? Isso aqui o meu professor, né, o nosso mestre aí, quero agradecer ele por esta aula, né? Pastor Alderi, né? Forte abraço, pastor. E ele nos ensinou isso aqui dentro de um contexto, e eu falo isso com clareza, porque eu fiz uma especialização no sacerdócio do Melquisedeque. O sacerdócio do Melquisedeque, você só encontra 2 versículos na Bíblia falando dele. E dentro desse sacerdócio está tudo isso aqui. Pastor, da onde que o senhor tirou isso aí? Porque eu sei que do que nós falamos aqui vai levantar muito dizendo assim: esses caras estão doidos, esses caras querem ganhar fama. Quero ganhar fama não. Se eu quisesse ganhar fama, eu tinha pendurado uma melancia no pescoço e saído pela cidade. Entendeu? Mas eu quero ensinar a palavra para você, porque a palavra vai fazer diferença. Eu quero que você guarde isso aqui, para que a palavra de Deus possa se cumprir, para que seus filhos, seus netos possam conhecer e não perder a essência da palavra. Porque chegarão dias onde não existirá mais a palavra escrita, tá? Onde não existirá mais isso aqui, tá? O povo está querendo transformar tudo em tecnologia. Hoje você não encontra dentro das igrejas, a maioria dos jovens você não encontra eles com uma Bíblia, encontra ele com um celular, tá? E a diferença do celular para uma Bíblia é a essência que ela tem. Essa aqui não recebe mensagem do Facebook nem do WhatsApp. Isso aqui não se perde na nuvem, tá? Então esse é o conselho que eu te dou, jovem. Não perca a essência. Isso aqui não é coisa quadrada não, é coisa de Deus para a sua vida. Nós vamos finalizar, nosso tempo já está escasso, tá? Mas antes de nós finalizarmos, eu quero, aula que vem nós vamos voltar aqui, tá? Eu deixei algo em aberto. Eu deixei algo em aberto em Hebreus 4. Pedi para o pastor ler para nós Hebreus 4. Hebreus 4, verso 1. Escute. Eu quero rabiscar aqui para você entender. Um dia, eu vou deixar isso aqui, depois você vai. Um dia, uma semana e um ano. Então nós temos aqui, isso aqui
estamos falando de sábado. Livro de Hebreus, capítulo 4. Lê para nós o verso 1, pastor. Aleluia. Diz assim. Os 3 primeiros versos. Os 3 primeiros. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu descanso ou repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso ou descanso, como diz uma versão mais original. Tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Descanso. Descanso é com S mesmo, no final? Sim. Então eu escrevi certo. Eu sou ruim de português, tá, gente? E eu não tenho vergonha de escrever no quadrão, eu vou perguntando. É dois, pastor. Então eu não me preocupo não, eu quero que você aprenda a palavra, tá? Então, descanso. Esse texto de Hebreus 4, tá? Descanso está dizendo referente ao sábado, tá? Só que o descanso que está sendo falado no Hebreus capítulo 4, eu posso dizer que esse sábado, a estrutura desse sábado que Deus criou, ele colocou o descanso como terra. Terra. Verso 1, pastor, lê para nós de novo, faz favor. Escute bem o verso 1. Olha só. Diz assim a palavra: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu descanso. Deixando a promessa de entrar no seu descanso. Esse texto está se referindo aos espias que foram espiar a terra prometida, tá? Voltaram 10 com a má notícia, porque não se atentaram, não misturaram essa essência com a fé que fala no verso 2 ou no verso 3. Verso 2, pastor. Lê para nós, pastor. Vai dizer assim: porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, Josué e Caleb. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé. Josué e Caleb tinham fé. Caleb vai dizer lá na frente, dizendo assim: Josué, eu me mantive com a força, ou seja, eu me mantive com a fé de 45 anos atrás, e eu quero tomar posse da terra que eu pisei. Eu pisei na terra de Hebron, e ele sabia o que ele estava dizendo. Agora Deus pega isso aqui na lei. Um dia, e transforma em um ano, em 365 dias. Verso 7, pastor. Hebreus 4, verso 7. Determina outra vez um certo dia. Um certo dia. Hoje. Sábado, dizendo hoje, por Davi, muito tempo depois, como está dito hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então nós temos em Hebreus 4, 7, hoje, todos os 365 dias são sábados. Isso é palavra do Senhor. Eu não estou inventando história. No livro de Hebreus, capítulo 4, vem essa estrutura, a transformação da lei para o tempo de graça.
Aqui nós estamos falando da graça. Da graça. Nós estamos falando da graça. Na lei, nós estávamos falando simplesmente para... Eu só escrevi certo aí. Nós estávamos falando para Israel. Aqui, na graça, está sendo falado para gentil. Na graça. 365 dias. Por que eu estou falando já há mais de 15 dias? Que nós estamos vivendo um tipo, escute, um tipo do ano sabático. Por causa que não veio só para Israel, veio para a humanidade toda. O mundo inteiro parou. O mundo inteiro está parado. O mundo inteiro está vivendo Levíticos 25. No 7º ano, não vão plantar, não vão colher, vão comer, vão ter da novidade que a terra produzir. E eu quero dizer para você que nós vamos entrar na próxima aula. O significado. O pastor vai dar a primeira parte da outra aula, falando dos 40 reis. Escute bem. Próxima aula, pastor Rogério vai falar dos 40 reis, dando o exemplo deles, contando essa história. E nós vamos voltar falando o que significa terra. Se prepare, porque vai ser forte. Avisem seus colegas, seus amigos, porque esse negócio aqui vai ficar bom demais. Partir dessa crise, a sua vida não vai ser a mesma. E se você crê, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua família. Nessa crise haverá transferência de riqueza quando você entender o princípio do sabático. Quando você viver o sabático de Deus na sua vida, quando você entender o que é terra na sua vida, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Se você crer, se prepare. Se você crer, não perca nenhuma aula dessa, porque grandes coisas Deus vai fazer. Você pode anunciar para a Alta Floresta toda saber que esse negócio aqui vai fazer a diferença na vida daqueles que creem e confiam na palavra do Senhor. Porque eu ainda continuo crendo no capítulo 1 do livro de Salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem ou não murcha, e tudo que faz prospera. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, na congregação do justo. Mas o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece o seu caminho. O Senhor conhece o seu caminho. E eu quero dizer, por que o Senhor conhece? O Senhor Deus conhece o seu caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então corra em conhecer, apressa-te a conhecer o seu Deus, porque Ele vai fazer a diferença na sua vida. É Ele que vai fazer a diferença na sua casa. É Ele que vai fazer a diferença na sua família. Então se apresse em conhecer a Ele. Nós estamos aqui, das 9 horas da manhã, nós estamos aqui com a igreja aberta.
Você pode vir aqui, nós vamos estar orando por você, nós vamos estar orando pela sua família, nós vamos estar clamando o favor de Deus sobre a sua casa, nós vamos estar clamando o favor de Deus sobre os seus. Deus tem um milagre para a sua casa. Você que quer se reconciliar com o Senhor, você que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para viver a essência dessa palavra na sua vida, você pode nos procurar aqui, que nós vamos estar prontos para te atender, porque eu creio que nesses dias o caos pode se instalar sobre a terra, mas haverá uma proteção do Altíssimo. A sombra do Onipotente vai descansar sobre aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Então se apresse a correr para o esconderijo do Altíssimo, porque Ele quer levar salvação para a sua casa, para a sua família. E o salmista continua dizendo assim: para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, nenhuma praga pode chegar lá. Então se prepare para vir habitar no esconderijo do Altíssimo. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Manda um joinha, Aleluia. manda um coraçãozinho aí glorificando o nome do Senhor. Porque quando você faz isso, você dá aleluias e glórias ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por este momento. Vamos louvar ao Senhor por este momento. Pastor Rosério, faz essa oração por nós. Glória a Deus. Querido, talvez vai ter algumas pessoas que vai pegar essa aula. É bom você lembrar que já teve a primeira aula, essa é a segunda, aonde o sabático vai muito além do que guardar somente um dia, tá bom? Aí você vai entender. Para você compreender, você tem que pegar lá do comecinho, primeira aula, que você vai entender isso daí. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, te louvamos e te agradecemos. Deus. Precisamos, ó Pai, de Ti, necessitamos do Seu socorro, e nós estamos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, para clamar ao Senhor. Sim, meu Deus, que o Senhor venha de encontro com cada filho Teu, que está clamando, que está pedindo nesse momento, porque nós sabemos, Pai, como o Senhor falou conosco, e nós vimos aqui nesse ensinamento, que todos os reis que se posicionaram diante do Senhor, e fizeram o que era reto aos seus olhos, são como o salmo a qual teu filho ressaltou aqui, ó Deus, que vai receber tudo na hora exata, e tudo que fizer vai prosperar. Então nós cremos nessa promessa. Espírito Santo, sim, que o Senhor dê sabedoria, discernimento para cada um dos teus filhos, ó Pai, que tem sede em conhecer, que tem sede em se aprofundar na tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Querido, que a presença do Senhor continue sobre o seu lar, sobre a sua casa aí, no seu trabalho, aonde você for. Fica aqui, o nosso agradecimento, primeiramente a Deus, e também pela tua vida que está nos acompanhando aí e tendo esse aprendizado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua casa e no teu lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço.